Graças a Deus, a gente fica feliz em estar aqui. E nós temos hoje aí uma pregadora aí, internacional. Quem será? Quem será? Jaísa? A gente fala assim, ela treme. Sabe por que você falou? Não, minha filha. Ela é mole não. Ela sabe, mas ela esconde o jogo. Esconde o jogo. Fica falando assim, aí chega em casa, por que você falou isso? Não sei o que, você quer. Quer até me bater. Mas eu amo ela. Eu gosto de moela a benção. Deus é bom para a gente se descontrair um pouco, né? Mas eu amo a casa do Senhor, amo vir à casa do Senhor. E aqui acontecem grandes coisas, a gente vê testemunhos, a gente vê pessoas, e aí o Senhor vai falando conosco, a gente vai vivenciando as coisas e o Senhor vai nos abençoando. Você gosta de vir à casa de Deus? Amém. Graças a Deus que você venha ser renovado nesta noite, com a palavra que será ministrada através da Sandra Souza, SS. Sandra Souza, isso. Vamos agradecer ao Senhor. Sandra Souza. Sandra Souza. Que bom. Sandra é irmã da Solange, viu, gente? Viu? Célia. E da Célia também, olha. Isso aí é figura impoluta. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida desta mulher que está sempre conosco aí, sempre dando aquela mensagem que fala aos nossos corações, que você venha ser usada nesta noite de uma maneira toda especial. Ok? Tem o título da mensagem? Sim. A igreja não vai parar. A igreja não vai parar, viu? Você pode parar, mas a igreja não. Não, você também não pode, porque você faz parte da igreja. Você é a igreja, então você não pode parar, viu? Não é isso, Sandra? Então, querida, se tu uma bênção, que Deus vem te usar aí poderosamente. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema da mensagem está aí, Sérgio? Ai, glória a Deus. Aí já saiu. Amém? Então vamos... É porque depois Célia briga comigo, que minhas fotos ficam todas boca aberta, falante, mão aberta, blusa, né? Aí melhor obedecer antes. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Hoje está uma bênção, glória a Deus. Ministério da Juventude também louvando. Só bênção, só bênção. Mas vamos orar ao Senhor. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta noite. Porque tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és grandioso, tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Alfa e ômega, te glorificamos, te bendizemos, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, que toda mente seja levada cativa à obediência de Cristo nessa noite. Que todas as amarras do inimigo saiam das mentes em nome de Jesus. E que a tua glória prevaleça, porque a palavra é do Senhor. Eu sou tua serva, esse é o teu povo, Senhor, essa é a tua casa, nós somos a tua casa. Seja feita a tua vontade e aqueles que ouvirem essa palavra também através das mídias, que sejam impactados pelo teu poder e pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. A igreja não vai parar agora, ele botou ali o tema. Glória a Deus. Glória a Deus, a igreja não vai parar. Por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Então, quando a gente fala de igreja, eu peguei só para a gente começar ali no dicionário, o que significa igreja, né? Comunidade composta por... Não é muito isso aí, não. Comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Isso é o que significa a igreja no dicionário, né? Que a gente vai procurar em outros, e aí esse se adequou mais àquilo que a gente queria falar. Mas, ok, a igreja não vai parar. Mas o que a Bíblia diz sobre a igreja, sobre nós?
O que será que a Bíblia diz, né? E a gente precisa relembrar, porque saber o que a Bíblia diz a gente sabe, mas a gente precisa sempre relembrar. Então vamos abrir aí o primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 12. Alguns versículos salteados para a gente não ler todo o texto, mas só para a gente ter uma noção de igreja, do que Cristo, do que o apóstolo Paulo falou ali que é aos Coríntios, a respeito do funcionamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 18 a 20 e 27. A gente vai falando devagar para você não se perder. Amém? Então vamos lá, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros... Pode seguir? Mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Esse é o versículo 12. Vamos para o versículo 18 agora. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Verso 27. Ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Essa palavra que Paulo estava falando aos Coríntios, vem falar aos nossos corações nessa noite, só para a gente entender do funcionamento da igreja. Quando a gente fala de igreja, a primeira coisa que eu queria falar a respeito da igreja é, para a gente entender, você é parte de um coletivo. Esse é o primeiro tópico que a gente vai falar. Parte da igreja do Senhor. Amém? Quem aqui é parte da igreja do Senhor? Quem aqui um dia aceitou a Cristo como Salvador e se comprometeu com Ele, diz que Ele seja seu Salvador? Amém? Então, se você, se eu, se nós aceitamos a Cristo como Salvador e fizemos esse compromisso, nós fazemos parte dessa igreja. Isso que a gente precisa entender, assim, que eu não sou igreja, eu sou parte da igreja. Né? Eu sou parte. Então, significa que eu preciso estar junto, porque eu sou parte da igreja. Eu sozinha não sou igreja, mas somos parte. E quem é o cabeça? É Cristo. Amém? Então, vamos pensar num corpo? A gente pensa assim, ainda mais hoje em dia, tem falado tanto disso, um corpo para funcionar bem, ele precisa estar bem organicamente. Vamos pensar nisso para a gente trazer para a nossa vida espiritual. O que é que se faz para manter um corpo bem? Aqui é nutricionista que pode dizer também. Uma boa alimentação, não é isso? Não é isso que a gente ouve? Espiritualmente, para a igreja, o que é uma boa alimentação? O Reginaldo falou, o diácono Reginaldo falou, a Bíblia. Então, para o corpo funcionar bem, ele tem que ter uma boa alimentação. E uma boa alimentação, da parte espiritual, fala de quê? De palavra de Deus. Fala de Bíblia, fala deste livro que traz para nós toda a direção de Deus. Para um corpo funcionar bem, Sandra, o que precisa mais? Bastante água, não é verdade? Bastante água. E o que significa água? Lá em João, Jesus falava que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Você crê em Jesus? Então, rios de água viva fluirão e já estão fluindo da tua vida. Amém? Então, a gente precisa dessa água que é o Santo Espírito de Deus. A igreja, para funcionar bem, precisa do Santo Espírito do Senhor. E a gente precisa de muita água. O corpo precisa de muita água para funcionar. De uma boa alimentação, mas também de água, para funcionar bem. E outra coisa que é necessário para um corpo funcionar bem, exercício físico, que eu preciso fazer. Estou tentando. Mas assim, a gente precisa de exercício físico, o corpo, né, carnal.
Mas e o corpo espiritual? Vamos traduzir? O que será que significa esse exercício? Olha só, sentado é exercício? Não, sentado não é exercício. Então o convite de Deus para você nesta noite é: faça exercício espiritual. Qual é o exercício espiritual? Se movimente no reino de Deus. Se movimente no reino do Senhor. Resumo: faça alguma coisa. Tu sentado aí no banco somente, não está fazendo exercício. Olha aí o convite para recepcionista. Tem dia que só tem uma. Faço parte desse ministério, eu posso falar, né? Tem dia que só tem uma. Mulher, você que tem todos esses requisitos que o pastor falou aqui, venha para a casa do Senhor, recepção. Procure no reino de Deus mais uma vez se movimentar. O exercício do cristão é fazer a obra do Senhor. O exercício do cristão é se doar na obra do Senhor. Uma coisa aprendi, e o irmão Fernando, muita gente lembra, claro, saiu há pouco, está em Maricá. Ele falou para mim uma vez, quando ele falou: Sandra, Deus colocou no meu coração que você vai ser a líder do grupo de vida. Eu falei: eu? Aí eu olhei assim, logo olho, eles não têm culpa não, mas eu olhei, 2 filhos, estudando, não sei o quê, marido, blá, 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 blá. Amém, mas eu nunca digo não para as coisas de Deus. Eu falei: amém, seja o que Deus quiser. Ele falou: mas você vai ver, você vai ser a mais abençoada. E de fato sou. E de fato sou. Quando eu meto a mão na obra de Deus, quando eu faço, mesmo quando eu estou cansada, quando eu estou às vezes até desestimulada, mas é bênção. Eu saio dali avivada. Essa semana foi uma bênção. Dei uma carona abençoada. Quando eu terminei de dar aquela carona abençoada, eu fui abençoada. Eu fiquei muito alegre porque Deus está respondendo às orações. Fui abençoada porque uma família do meu GVC foi abençoado e aquilo me abençoou. Eu falei: nossa, porque eu falei: Senhor, por favor, Senhor, toma conta deste povo. Quem sou eu? Ó Deus, eu preciso fazer mais pela tua obra. Estava clamando essa semana, clamando, e com certeza mais pessoas clamaram e Deus atendeu o nosso clamor. Glória a Deus, eu fiquei muito alegre, sabe? Porque Deus ouve o clamor da tua igreja. Aleluia. Mas então vamos voltar ao corpo para a gente entender. Então, se movimente. O exercício do cristão é fazer a obra de Deus. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Se comprometa na obra do Senhor. Procure um lugar. Ah, Sandra, eu queria estar aí onde você está. Venha. Você vai ver só como é bom. É maravilhoso. Mas os pastores sabem, quem vem aqui sabe. E tem dia que hoje meu marido saiu, ele não veio, ele falou: você está nervosa? Eu: pela responsabilidade. Não por falar em público, porque graças a Deus o Senhor tem me dado isso. Na faculdade eu falo, o Senhor tem me dado isso. Mas assim, da responsabilidade, que era eu subir aqui em cima e falar, e depois quando eu descer e estiver no meio do povo normalzinha, não está mais normal não. Mas essa é a irmã que pregou lá em cima? É assim. Então quando você subir aqui em cima, sobe aqui em cima para você ver. Responsabilidade. Por isso que eu tremo, sim, quando eu venho aqui. Amém? Mas vamos continuar. Então, tendo isto que eu falei aqui, o corpo funcionará bem. Tá? Todas essas questões aqui, a palavra, o Santo Espírito do Senhor, o movimento na obra de Deus, tudo isso. Então, você é a igreja quando você faz parte. Porque somos um corpo, o corpo de Cristo. A gente precisa entender isso. Somos um corpo. Então, assim, um dedo sozinho, ele é um corpo? O dedo sozinho lá, está lá. Quantas vezes assim um acidente já decepa um dedo e ele cai longe? Isso é em acidentes. Aquele dedo lá sozinho, sabe o que acontece? Se você não correr, colocar ele no gelinho e levar ele rápido para o cirurgião recolocar, ele vai morrer. Ele vai necrosar e você vai ficar sem o dedo. Então, se você está longe do corpo de Cristo, volte correndo, porque certamente você morrerá espiritualmente. Então, se você está se sentindo afastado, fica quietinho no colo do Senhor, que rapidinho vai colar. Aí isso eu estou lembrando aqui, quando um osso sai um pouquinho do lugar, o que o médico faz? Mobiliza.
Fica bem quietinho aí, não faça nada, que ele vai colar. Então, se você está se sentindo um pouco afastado, fique bem quietinho nos pés do Senhor e ele vai te colar de novo no corpo. Entende? Você tem que estar colado. Um dedo sozinho lá longe, ele não é um corpo. Ele só é corpo quando ele está junto, quando ele está unido, quando ele está em ação. É junto que você tem que ficar. A brasa lá longe, ela vai se apagar. Não é assim do churrasco? Vamos falar de comida então. Antes está aí, meu cunhado, é o cara do churrasco. Quando uma brasa cai no chão, ela vai se apagar. Esteja junto. Faça força para estar junto na igreja. O corpo precisa estar unido para ele funcionar. Já dei o exemplo, glória a Deus por isso. Então você, igreja, quando faz parte, porque nós somos um corpo e o corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, quando parte do corpo se separa, é aquilo que eu já falei. Volte logo para o convívio do Senhor. E aí um conselho, agora para o corpo de Cristo. Não devemos perder tempo com picuinhas, com falácias, com descontroles, com contenda, com discórdia, com cara feia. Não vamos perder tempo. Filhinhos, já é a última hora. Não é assim que João falava? Filhinhos, já é a última hora. Você vai perder tempo com cara feia? Passei pelo irmão, ele nem me viu. Se for comigo, preste atenção, eu uso óculos. Se eu tirar, não enxergo nada. Os irmãos do grupo de vida já sabem. Entendeu? Não esquenta com isso, não. Vem junto, fica junto. Porque o compromisso é com a igreja. Se você faz parte da igreja, o compromisso é contigo. Deus tem compromisso contigo. Ele é o cabeça da igreja. Então não vamos perder tempo mais com picuinha, não, gente. Precisamos estar unidos. Temos um propósito maior, porque quando essas coisas acontecem, vou te dizer uma coisa. Isso, Paulo fala em Coríntios. Dá uma lida lá, depois você vai ver. Quando essas coisas estão acontecendo, isso fala de carnalidade. Carnalidade. Quero falar com esse irmão, não. Carnalidade. Cuidado para não se separar do corpo. Cuidado para não morrer separado do corpo. Esteja junto, unido, suportando. Né? Paulo falou assim, um crê que comer alface é bom, o outro crê que se comer alface vai morrer. Vamos nos adequar, vamos nos suportar. Jesus ainda falou assim, suportar o bonzinho é fácil. Eu quero ver suportar o mala. Né? Aí eu trouxe para a minha tradução. Suportar uma mala não é mole, não. Você pensa o quê? Os irmãos do grupo de vida me aturam lá. Eles me aturam lá. Tem dia que eu estou falando, aí um fala um negocinho, de repente eu estou subindo, falando, aí depois eu peço perdão, desculpa aí, falei muito alto, falei demais. Vamos, né? Aí eu sempre falo, eu grito, a Carol sabe que eu grito com as crianças. Então, hoje mesmo eu gritei, oh, Jesus, Andrezinho, pelo amor de Deus, 12 anos, se acalma, meu filho, vai passar. Né? Porque 12 anos, sabe? Só Jesus. Mas assim, temos um propósito. A gente tem um propósito maior. Coloca isso na tua cabeça. A gente tem um propósito maior. Fazer esse corpo funcionar. Esse é o teu propósito, esse é o meu propósito. Fazer esse corpo funcionar. Deixa as picuinhas para lá. Suporta o teu irmão. Na hora depois fala assim, Senhor, me dá paciência, me ajuda, eu quero aturar. Sabe? Suportar uns aos outros. Né? É assim. Não perca tempo com bobeira, não. Por quê? Salmo 133. Esse é o óleo do Senhor. Será que tem aí o Salmo 133? Mas é um texto tão conhecido que, assim, só para a gente ler, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah lá. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Isso é na linguagem de hoje. Próximo. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém? Olha aqui, está falando o quê? Ó, como é bom viver unidos os irmãos. Quando há unidade, a unção do Senhor desce. Quando há unidade, o óleo vem, o óleo é do Senhor e o óleo lubrifica. Que os mecânicos aí digam amém. Sabe que o óleo lubrifica, não é? As roldanas, as questões.
Tem também a saúde. Quando o joelho está batendo no outro, está faltando líquido aí, quando a gente chega a uma idade, começa a artrite, a artrose. Por quê? Está faltando líquido ali. Quando o líquido falta, as coisas se arranham, se estranham. Está faltando o quê? Óleo. Se o óleo está faltando na tua vida, busca. Porque o óleo é o Senhor, é o Espírito Santo. A igreja precisa ter a unção para escorregar, para quando passar assim pelo outro, nem doer, porque está cheio da unção. Mas se está seco, qualquer coisa te arranha. Ai, sabe? Deixa a unção te moldar. Deixa a unção fazer você escorregar. Aí fala assim, aquilo ali é besteira. Deixa isso para lá. No meu trabalho eu faço isso às vezes. Assim, está falando. Eu falo assim, deixa isso para lá. Assim, Sandra, tudo para você, deixa para lá. Para que você vai brigar, cara? Não adianta. Né? Aí quando é comigo, aí... Eu falo assim, ô Jesus, tem misericórdia, porque assim, a gente tem que aturar, assim, ainda mais servidora pública. Os servidores públicos que tiver aí sabem, a gente tem que aturar. Vou ficar anos lá até me aposentar, não vou sair, não vou ser mandado embora, tenho que aturar. Assim é aqui, nós somos servidores públicos do reino de Deus. Se tu passou no concurso, tu é um servidor público de Deus. Pode ser exonerado? Pode ser exonerado? Pode, mas só se fazer muita besteira. Agora eu estou falando do serviço público. Amém? Mas aqui o Salmo, viu? O Salmo maravilhoso. E aí a gente precisa estar unido, pois quando o cerco apertar, a gente vai estar forte. Porque uma pessoa cercada sozinha vai ser presa fácil. Mas se tu tiver unido, a força é maior. Amém? Então, glória a Deus por isso. A perseguição, de uma forma ou de outra, vai chegar para todos. Você precisa estar ligado ao corpo, estar na arca para que Deus te livre e te guarde. E o convite é para todos, venha para a arca. Se você ainda não tem a Cristo como Salvador, venha para a arca. Nós somos de Deus, continue vindo para a arca. Venha para a arca, porque é aqui que o Senhor ordena a bênção. É aqui. Deus tem compromisso com a sua noiva. Você faz parte dessa noiva? Quem aqui faz parte da noiva do Cordeiro? Então, Deus tem compromisso com você, pois tenha com Ele, tenha com a sua obra. Faça as coisas com carinho, com amor. Venha no dia certo, na hora certa. Não faça de qualquer maneira. Sabe? O Senhor te separou, você disse, eu quero... Ninguém está aqui obrigado. Ninguém está aqui obrigado. Faça a obra de Deus com amor. Se quer um tempo para pensar, peça uns 5 dias somente. Porque eu falei, se afastar, pode morrer. Fica no propósito de ficar, gente, com Deus. Faz as coisas direitinho. Se você falar que vem, venha. Não larga assim não, ó. Quando vê, não tem ninguém. Poxa, faltou. Pô, baterista, não sei. Não, avisa, não vou poder ir. Bota outro no meu lugar. A obra de Deus é com excelência. E Deus paga também. Se você vai no seu trabalho, Ele não te paga, você não chega na hora, pois aqui tem o pagamento. O pagamento é os céus. O pagamento são as bênçãos. Fica ligado no corpo. É um conselho do Senhor nesta noite. Glória a Deus por isso. O tempo está se findando, não é isso? E as mensagens têm falado isso. Essa semana o Aranha falou o quê? Continue, né? Hoje o pastor, o diácono Romildo também falou de posicionamento. A gente tem que guardar essas coisas que o Senhor fala. Vamos para o segundo tópico. Uma certeza. Teremos aflições. Isso é um fato. Não pensa que vai ser mole, não. Quem te enganou? Isso foi um conselho que Jesus nos deu. João 16, 33. A igreja não vai parar. Vamos lá. João 16, 33. Olha o que Jesus falou. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Olha, Jesus afirmou. Ele não falou, vem para a igreja, que vai ser um mar de rosas. Não, Senhor. Lembra que os discípulos lá perguntavam a ele? Eu falei, o Filho do Homem não tem nem onde botar a cabeça. Né? Você lê os evangelhos, ele vai ver isso. Então, servir ao Senhor tem aflição também. Mas deixa eu te falar, não é só quem serve ao Senhor, não. A aflição vem para o justo e para o injusto também.
As dificuldades vêm para os lá de fora e para nós também. Vem. Mas qual é o diferencial? Faço parte do reino. Faço parte do corpo. Eu tenho um Senhor. Ele cuida de mim. Ele cuida de nós. Ele atende o teu clamor. Ore, ore, peça. Por qualquer coisa. Por qualquer coisa. A gente tem mania de pensar que a gente só pode orar por certas coisas. Hoje meu filho estava falando assim, mãe, eu não sei, eu não estou gravando isso. Como que eu vou fazer a prova? Eu falei, ora. Isso também é para orar, Andrezinho. Peça ao Senhor para Ele te lembrar daquilo que você está lendo. Então, nas mínimas coisas, você pode orar ao Senhor. Senhor, não estou aguentando aquela pessoa, me ajuda. Sabe? Pode orar por tudo. O Senhor quer isso, uma conversa, uma troca. Então, permaneça no corpo. Amém? E tenha essa certeza. Teremos aflições. Mas a gente tem que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós somos dele. Então, a vitória é certa. Amém? Glória a Deus. Jesus não disse que seria um mar de rosa, mas que tivéssemos coragem, bom ânimo, né? Então, o que é aflição? É sentimento de persistente de dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Jesus venceu o mundo. Sabe? Jesus venceu o mundo. E nos enviou o Consolador, o Espírito Santo. Olha que maravilha! Ele não nos deixou órfãos. Colocou em nossos corações o Santo Espírito do Senhor. Está difícil? Clame ao Senhor. Pede a Ele. Agora, você quer unção? Salmo 136 falou. Só lamento. Você tem que ser unido. Para o óleo descer, a igreja tem que estar unida. Para a unção descer, você tem que estar unido. Sabe? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos para o terceiro tópico. Glória a Deus. E a igreja não vai parar. Esse é o terceiro tópico. Fala para o teu irmão aí. A igreja não vai parar. A igreja não vai parar. Ao longo da história, gente, a igreja de Cristo incomodou a muitos. Muitos. Se você ler a história da igreja, quanta perseguição. Isso na história e biblicamente também. Depois, lá em Atos, você vai ler várias perseguições que os servos de Deus passaram. E até quando você faz certo, muito, você incomoda. Paulo foi lá, a menina, todo dia, esses são os servos do Senhor, que não sei o quê. Falava todo dia, e ela era uma adivinha. Paulo foi lá e expulsou aquele demônio. Só que ela dava dinheiro para alguém. Quando ela adivinhava, alguém ganhava dinheiro por ela. Então, o que aconteceu? Expulsaram Paulo e o seu companheiro dali e bateram e tudo. Por quê? Ele fez uma coisa boa, não fez? Expulsou o demônio. Mas não agradou, meu querido. Porque dava dinheiro. Aonde tem dinheiro, o negócio fica difícil. Sabe? Mas continue firme no Senhor. A igreja não vai parar. A gente precisa ter essa certeza. Vamos lá, 3.1. Vamos ver se você tem aí esse. Vamos lá. 3.1. A igreja local, ela não vai parar. Quem é a igreja local? A Igreja Nova Vida, em Jardim Catarina, é a igreja local. Ela não vai parar. Essa igreja aqui tem um dono. Ela não vai parar. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Porque essa igreja aqui, ela não vai parar. Isso quem fala é o Senhor. Essa igreja não vai parar. Sabe por quê? Dono dessa igreja não sou eu. Não é o pastor Renê. Não é a irmã Jaísa. Não é o pastor Edenilson. O dono dessa igreja é o Senhor. Ele comprou com um preço muito caro, que foi o sangue. Então essa igreja aqui, ela não vai parar. E eu lamento para aqueles que estão torcendo para essa igreja fechar. Pois ela não vai parar. Ela é obra do Senhor. Igual aquele corinho da Assembleia, né, mãe? Tira a mão do meio, senão tu vai se machucar. Essa obra é de Deus. E ela não vai parar. Você pode estar falando, está desejando mal, mas essa obra é de Deus. E você verá, daqui uns 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos, meus netos, todo mundo vai passar aqui, a igreja vai estar de pé. Se Cristo não tiver vindo buscar a sua igreja. Se Ele tiver vindo, amém, nós vamos estar no céu. Mas se não, a igreja está aqui.
ela não vai parar. A igreja de Deus, a igreja local, a igreja do Jardim Catarina, Nova Vida, ela não vai parar. Porque ela tem um dono. O dono é o Senhor, que capacita, que distribui óleo, que distribui dons. Ainda hoje ele distribui dons. Busque os dons do Senhor, igreja. Os dons não são para você ficar sentado em casa, não. É para você usar para a edificação do corpo de Cristo. Todos os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo. Então use os dons que o Senhor tem dado a você. Se ainda não tem, busque. Busque, porque ainda hoje, século 21, agosto de 2022, o Senhor continua distribuindo dons e ministérios espirituais, capacitando a seu corpo para funcionar. Busca isso. É bom buscar mestrado, doutorado, cursos. Tudo isso é muito bom. Isso é para o dia, a gente tem que avançar mesmo. Mas na casa de Deus você também tem que procurar melhorar, minha filha e meu filho. Eu preciso buscar o Senhor. Vamos participar dos cursos. Vamos participar das coisas. Vamos buscar, vamos orar, vamos visitar, vamos jejuar. Vamos tudo isso. Venha se preparar. Eis uma igreja que tem uma alimentação boa. A igreja se preocupa com isso. Então vem. Você não vai ficar sozinho. Não fique separado, não. Fique junto. Fique junto. O compromisso de Deus é com a união. É com o corpo. É com a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então você pode pensar, temos problemas, Sandra. 1 Coríntios 3, 6 e 7. E aí a gente tem que ler, né? Ler a palavra que é ela que coloca fé no nosso coração. Olha só. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, eis por que essa igreja não vai parar. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Pastor Edenilson rega. O pastor Renê também. Dá a palavra. O diácono vem aqui. Eu venho aqui. Todo mundo vem aqui trazendo a palavra de Deus. Mas não interessa. Porque sabe quem interessa? É que o Senhor deu o crescimento. É que a glória seja para Ele. Não fica nessa não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu prefiro o pastor Edenilson, eu prefiro aquele, eu prefiro aquela. Não fica nessa não, isso é besteira. O propósito maior é fazer essa obra avançar. O dono dessa igreja não vai deixar essa obra parar. Ele é que dá o crescimento. Se você faz parte da igreja, tu vai participar desse crescimento. Aleluia. Toda a igreja tem isso. O quê? Tá. Você pode pensar assim, Sandra, mas a igreja tem problemas. Temos reclamões. Temos pessoas sensíveis, que não pode falar nada que me toque. Temos pessoas imaturas. Temos quem se acha a última bolacha do pacote. Temos tudo. Mas toda a igreja tem isso. Toda a igreja, eu lamento, você que está pensando assim, eu vou para outra que é melhor. É um namoro. Depois que tu conhece, tu já vê, né? A gente está namorando, né? Oh, meu Deus, esse homem é lindo, maravilhoso, bonito, cheiroso. Casa com ele. Oh, glória. Continua sendo bênção. Mas aí tu começa a ver umas coisinhas lá. Né? Não é não? A gente vê. Não é não? Mas só que a gente tem um compromisso. Eu amo o meu maridão que está em casa se ele estiver me vendo. Se não tiver, amém também. É chatinho pra caramba, mas é bênção. Eu também sou chata às vezes, né? Então, é isso. Então não vem pensando que aqui dentro também vai ser uma moleza, não. Porque depois que você se envolve, você vê sim. Porque você está mais junto, então você vê os defeitos daqui e dali. Mas olha só, fecha os teus olhos, faz a obra de Deus. Ora pelo irmão, ora pelo Aranha, ora pela Solange, ora por... Eu vou falar nome aqui para não ficar chateado, porque depois vai brigar comigo. Ora pela Renata, né? Poxa, Sandra, chatinha pra caramba. Ora por ela. Recebe aí. Olha na Bíblia se está certo e continua dando glória. É isso. Está aqui dentro. Às vezes a gente é humano. Muitas vezes pode sair uma coisa ou outra. Por isso que você tem que estudar a Bíblia. Porque vai que eu errei. Não. Sabe? Deus usa sim. Mas às vezes você pode escorregar num detalhezinho, numa vírgula. Tu só vai saber se tu ler. Se tu não ler, só lamento. Entendeu?
É por aí. Mas vamos lá. A igreja não vai parar. Aí eu falei, toda igreja tem isso. Onde tem ser humano, gente, tem problema. Não adianta. O meu trabalho tem problema, um monte de lugar tem problema. Mas também, vamos falar coisa boa, né? Temos corações doadores aqui dentro? Temos. Temos pessoas que se importam com o outro? Temos. Temos pessoa que abraça? Temos também. Temos pessoas maduras? Temos. E temos pessoas humildes? Também temos. Então, amém. Dá glória, porque a gente tem. Vou te falar. Somos parte do corpo de Cristo. Deixa a unção descer. E a unção só desce quando você está unida do seu irmão. Sabe? Para de fazer cara feia, meu querido, minha querida. Para com isso, está perdendo teu tempo. Tu não está nem aqui obrigado. Ninguém botou uma faca na tua goela. Tu veio aqui porque tu disse que queria ser de Cristo. Então venha, participe. Abra teu coração, o Senhor vai te abençoar. Sabe? Então, não se preocupe com o futuro desta igreja aqui. Faça o seu melhor. O combinado é o seguinte, cada um faça o seu melhor, porque Deus vai dar o crescimento. Deus dará o crescimento. Só Jesus. Agora a gente precisa saber uma coisa. Ninguém aqui é insubstituível. Ninguém é no reino de Deus. Sabe quem é insubstituível? Jesus. Ninguém substitui ele. Agora nós somos insubstituíveis. Sandra, quero um exemplo. Moisés. Moisés levou o povo e depois ele morreu. E aí a obra parou? Levantou Josué. Porque Deus é desses. Ele levanta. Ainda falou para Josué, ó. Eu te capacito, só tem coragem aí. Fica firme, lê a Bíblia de dia e de noite e tu vai ser bênção. É assim que Deus faz. Vamos, quer ver outro? Elias. Elias foi uma bênção, maravilha e tal. Mas ele morreu. Antes dele morrer, Eliseu foi lá. Que era unção dobrada. Eu quero que tenha em ti. Ô, glória, olha só, continuou andando. A bênção do Senhor continuou. Então não te preocupa não, ninguém substituível. A igreja de Deus, ela vai andar. Deus manda dizer para os preocupados, desta igreja, ela não vai parar. Ela não vai parar. E eu lamento pelos que desejam isso, porque a obra é de Deus. A obra é de Deus. Quem permanecer, verá. Porque Deus é o dono dessa igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, gente, é isso. 3.2, vamos lá. Para não cansar os irmãos. A igreja no mundo, né? Porque a gente falou da igreja local, micro, local. Agora a gente vai falar da igreja no mundo. Também não vai parar. A igreja na terra não vai parar. Tá? Mas, Sandra, vamos ler primeiro. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Vamos fazer as coisas direito, né, Sandra? Que dá uma vontade de ficar falando. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Para a gente entender que a igreja no mundo não vai parar. 2 Coríntios 4, 6. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Vai 7. Porém, que nós temos esse tesouro espiritual. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, porque às vezes a gente anota e pode ser que não. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e 7, não. 8 e 9. Isso aí. 8 e 9. Vamos lá. Tem aí? 8? Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Tem 8? Já foi? 9. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Amém?
E aí eu vou ler aqui em outra tradução. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que eu quero com esse texto? O que o Senhor quer falar aqui? Não se preocupa, não, porque a igreja na terra não vai parar. Ela não vai parar. Mas, Sandra, se o B ganhar, e se o L ganhar, e se o C ganhar, mas não vai fechar a igreja, Sandra? Eu já ouvi conversas que vão fechar a igreja. Quem é o dono dessa igreja, meus senhores? É o Senhor. E se fechar? Aí eu que te pergunto agora. E se a igreja fechasse? Pronto, morreu a igreja? Fechou a porta ali, acabou a igreja? A igreja é isso aqui? O Covid não parou a igreja. Fechou-se a porta, a gente continuou nas lives, a gente fez alguma coisa. A igreja, o Senhor sempre traz estratégias para que a igreja avance. Então a igreja não vai parar. Sabe? O Espírito Santo dará estratégias ao seu povo, se isso acontecer. Ah, Sandra, mas eu estou tão preocupado com as eleições. Olha, vota, pede ao Senhor, vota com sabedoria. E segue o barco, porque o que tiver que ser, será. O que está determinado, será. Se fechar a igreja, continua. Mas a obra é de Deus. A obra é de Deus, sabe? Fica preocupado, sabe com o quê? Em cuidar da tua vida, em cuidar da obra de Deus. Faz igual Paulo falou para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Faz isso. Está aí uma boa coisa para te preocupar. Vigia a tua casa, vigia o teu povo. Vigia a tua vida. Vigia o teu umbigo. Quer mais trabalho do que isso? Deixa que Deus cuida disso. Tá certo? O Espírito Santo, então, vai dar estratégia. A igreja não vai parar. Existem problemas? Existem. Existem escândalos? Existem, que dão até vergonha na gente. Sim. Mas deixa eu te dar uma ideia aqui. Não sei se você já leu essa passagem. Você já viu a história do joio e do trigo? Deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, ou felizmente, vai estar sempre junto. Joio e trigo vai estar sempre junto, até o dia da colheita. Então, eu só lamento, por mim também, que eu tenho que aturar. Sabe o que eu tenho que vigiar? Para ver se eu que não sou o joio. Porque eu estou só olhando para o lado e aquele irmão ali é o joio. E vai que é tu. O crente que é o outro que é joio e é você. Mitidão pra caramba. Achando que tu não é joio nada, tu é trigo, um trigo bom pra caramba. Ai, vigia o teu pé para que tu não seja o joio dessa igreja, irmão. Vigia a tua língua. Vigia o teu pensamento. Vigia as tuas vidas. Porque tu pensa que tu é trigo e fica acusando o irmão de joio. Eu só lamento que, olha, o dono daquela pessoa é o Senhor. Deixa que Deus vai tratar com ele. Faz a tua parte. Vigia o teu pé. Pede para Deus te cortar direitinho aqui para ficar bonito, se tu é o trigo mesmo. E se tu não for, e tu nem viu isso, Senhor, me mostra, será que eu sou joio? Me ajuda aqui, Senhor. É isso. Espero que eu esteja sendo entendido aí, porque às vezes tem gente que não entendeu do joio e do trigo, mas é tipo assim, sabe, né? Só vão se separar na colheita, tá? Lá no final. Então, enquanto isso, tem joio e tem trigo na igreja. Tá tudo misturado. Vamos vigiar para a gente não ser o joio. E aí? Né? Então, gente, existem perseguições de todo tipo em todo o mundo. Isso é para a gente ser... Vamos se situar agora. Porque a gente só vê a nível de Brasil e Jardim Catarina. A gente pensa que é essa moleza no mundo todo. Não. Existem perseguições de todos os tipos em todo o mundo. Especialmente na África, na Ásia e aqui na América também tem. Na Colômbia e no México. Isso foi um site que eu vi das Portas Abertas, Ministério de Missões, e eles têm lá 50 países onde os cristãos são muito perseguidos. Mas perseguições de todos os tipos. Tem irmão sofrendo. Você está aqui nessa beleza aqui, maravilha? Daqui a pouco entra um monte de doido no meio da igreja, atirando para todo lado, e é assim por aí pelo mundo. E se chegasse aqui, o que tu ia fazer? Sabe? Quando Cristo falou lá para Pedro, você me negará 3 vezes. Então, tu que acha que é trigo, e eu que acho que sou trigo em nome de Jesus pela misericórdia, vamos nos preparar.
A preparação é diária. Leia a palavra, estude a palavra, seja unido, faça a obra de Deus, se mantenha unido, se mantenha ativo no corpo de Cristo, faça o melhor. Aonde tu estiver, e eu deixo eu te falar uma coisa, aonde você estiver, tu é nova vida, tá bom? Aonde tu estiver, tu é nova vida. Tu carrega o nome, primeiro lugar, de Jesus, segundo, tu leva o nome da nova vida, ainda leva o nome do pastor Renê. Então, preste atenção no que tu está fazendo, porque, pelo amor de Deus, olha a vergonha. Entendeu? A gente pensa que é só aqui, oh, meu Deus, que benção. É claro, eu amo estar aqui. Eu costumo dizer que quando você está aqui nesse ambiente, por mais que você não esteja nem fazendo nada, só de entrar aqui, aquela presença de Deus, isso já te lembra, esse lugar tem cheiro de Deus, sabe, te lembra de Deus, é o lugar de oração, aqui as tuas mazelas caem, aqui a gente esquece dos problemas. Venha para a casa de Deus. Você que está em casa, venha para a obra de Deus, venha para a casa do Senhor, sabe? Porque Deus é maravilhoso. Então, vamos voltar aqui, porque eu já saí aqui das perseguições. Muitos irmãos, então, estão perseguidos, gente, muita gente. Muita gente perseguida de todas as formas no mundo. Gente morrendo. Muitas pessoas ainda morrem por amor ao Evangelho. Meninas evangélicas cristãs são obrigadas a casar com pessoas não cristãs forçadamente, para que o evangelho seja dissipado daquele lugar. Tem várias e várias formas. Aí, algumas pessoas compartilharam essa semana da China, né, que realmente cortou lá a parte da área social, aliás, das mídias. A mídia está em 17º lugar. Sabe quem está em primeiro? A Coreia do Norte. Mas, enfim, muitos lugares a igreja está sendo perseguida. Não tem nada para fazer? Ora por eles. Ora por eles. É nossa obrigação orar pelos irmãos em todo o mundo. Ora pela igreja que está sendo perseguida na África, na Ásia, na Europa também. Aqui na América Latina, esses dois. Mas, se você olhar no mapa que eles fizeram de 50 países, aqui tem bem pouquinho. Glória a Deus por isso. Mas por isso dá para você orar por eles. Amém? Se mexe aí para não dormir. Já estamos acabando. Então, gente, para a gente saber, 3 bilhões de pessoas, 1/3 da humanidade ainda não conhece ao Senhor. Você que pensa que todo mundo já conhece, 3 bilhões de pessoas ainda não conhecem o Senhor. Então, tem muita obra para ser feita. Ore, fale, pregue. Pode ter a Covid não parou a igreja, né? A Covid é uma outra coisa. Pode ter até afastado alguns. E levou também muitas pessoas. Mas não parou a igreja. E não vai parar. No mundo todo morreram pessoas. E os cristãos também estavam no meio. Mas a igreja não parou. A igreja não vai parar. Continue orando, continue buscando. Mas Deus tem dado e vai dar estratégias para o seu povo continuar crescendo. Entregar folheto, gente, é muito bom. É legal entregar folheto, falar de Jesus te ama, é muito bom. Mas sabe qual é a melhor pregação e a maior? Hoje em dia, aqui nesse país, que é tudo muito democrático, muito aberto, é a tua vida. É a tua vida. É o teu caráter. Sabe? É a tua atitude. É o teu amor. Isso prega muito mais do que um folheto que tu entrega. Não estou dizendo que não tem que entregar folheto. Só estou dizendo que você tem que ter compromisso. Aonde você estiver, você é a igreja do Senhor. Aonde você estiver, você é a igreja do Senhor. Todos os dias eu peço, Senhor, quando eu entro na porta daquele hospital, põe guarda a porta dos meus lábios, Senhor, me ajuda a ser luz. Ah, Senhor, a gente é tão falho, me ajuda a cada dia. Peça isso ao Senhor. E você vai ser bênção. Amém? Então vamos ler aí o texto final, Apocalipse, para a gente acabar. 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Isso é o que o Senhor diz para a igreja. Eu venho sem demora sim, mas guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Então, a conclusão de tudo isso que eu falei, e uma aplicação pessoal para o nosso dia a dia, é o seguinte: tenha em mente, a igreja é do Senhor. Pode tirar, né? Não é isso aí, não. A igreja é do Senhor. Faça a sua parte.
Faça a sua parte. Pode até ficar de pé, gente. Tenha comunhão com seu irmão. Teremos aflições, mas nós temos o Consolador, o Santo Espírito de Deus. Clame pela igreja local e mundial. Clame. E permaneça na arca. As promessas são para a noiva. Permaneça na arca. O que significa isso? Para alguém que de repente não venha entender. Permaneça no corpo, permaneça na igreja. As promessas do Senhor são para o seu corpo, são para a sua igreja, são para a sua noiva. Tudo isso que eu falei é a mesma coisa, tá? Falando isso para algumas pessoas que de repente possam não estar entendendo, às vezes em casa. Porque para a gente não ficar falando em código. Então, tudo isso. E guarde no seu coração. A igreja não vai parar. Fala para o seu irmão mais uma vez. A igreja não vai parar. Né, Renata? Ô, glória. E você que é parte da igreja, fala, eu não vou parar. Em nome de Jesus. Pode vir os músicos, pode vir. E aí, o compromisso como é com a igreja, e como é com a noiva, e como é estar na arca. Você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, e entendeu essa mensagem, entendeu que precisa correr para os pés do Senhor, entendeu que precisa aceitar a Cristo